cidade. Já levou a cidade. Um pipo. Por causa Olha, tu dela. achou um pipo. Um exemplo. Agora, e se fosse nós, aposto do que nós faríamos? Filmando. Eu digo que eu pedi o pau, eu falei, Gasta mais tempo com ele. Ele quer nos mostrar, ele quer nos revelar. Ei, Levi, ele quer nos revelar. Volta lá dentro, por favor. Ele quer nos revelar muito mais ainda do que pensamos. Só que para isso é preciso uma renovação, porque para ter na presença de Deus a gente tem que se renovar todos os dias. E às vezes a gente não se renova. Às vezes o que acontece, a gente toma uma atitude para nossa própria vontade. Lá em Provérbios, alguém lê bem aí, por favor. Provérbios 3. A gente sabe que o que a gente faz, a gente paga em terra, não é depois que a gente morre, não. As nossas atitudes, elas sempre vão gerar consequência. Só que muitas das vezes, a gente vai dormir sem pedir perdão pro Senhor. Eu falei algo pro meu pai brincando, mas eu achei, assim, muito, muito sério. E é o que tem que ser feito. Dormir. Quantas das vezes a gente dorme, às vezes a gente comete o pecado e vai dormir sem pedir perdão pro Senhor por aquele pecado que a gente cometeu. Às vezes a gente comete pecado que a gente nem sabe que cometeu. Por isso que a gente tem que buscar o Senhor a todo tempo. Não é? Deus, ele tem que ser prioridade em nossas vidas. É quando a gente vê que é bom para as nossas vidas. Mas Deus, ele se revela aos nossos corações quando damos prioridade para as nossas vidas. Em nossas vidas. E no dia a dia tá tão difícil, né? Dessa prioridade pro Senhor, né? E a gente se pega num dia a dia assim tão corrido, tão cheio de afazeres, de tarefas que precisam ser executadas, seja no trabalho, seja em casa, como eu que eu fico em casa, né? Seja no serviço, seja em qualquer área, tá tão corrido os dias, né? A gente costuma falar que os dias tá passando rápido. A Bíblia fala, né, que os dias eles serão abreviados por causa dos fiéis, né? Por causa Levi. Levi, se comporta. Tô falando da palavra do Senhor. Então, é tão difícil a gente dar prioridade pro Senhor, não é? É tão difícil a gente dar aquela primeira hora pro Senhor. Às vezes não é nem a primeira hora, mas é tão difícil a gente colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas. E eu coloquei assim, temos que entregar a verdade. É quando a gente vê que é bom para as nossas vidas. Mas Deus, ele se revela aos nossos corações quando damos prioridade para as nossas vidas. Em nossas vidas. E no dia a dia tá tão difícil, né? Dessa prioridade pro Senhor, né? E a gente se pega num dia a dia assim tão corrido, tão cheio de afazeres, de tarefas que precisam ser executadas, seja no trabalho, seja em casa, como eu que eu fico em casa, né? Seja no serviço, seja em qualquer área, tá tão corrido os dias, né? A gente costuma falar que os dias tá passando rápido. A Bíblia fala, né, que os dias eles serão abreviados por causa dos fiéis, né? Por causa Levi. Levi, se comporta. Tô falando da palavra do Senhor. Então, é tão difícil a gente dar prioridade pro Senhor, não é? É tão difícil a gente dar aquela primeira hora pro Senhor. Às vezes não é nem a primeira hora, mas é tão difícil a gente colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas. E eu coloquei assim, temos que entregar elas, mas deixamos de lado a prioridade na presença do Senhor, não é? Conseguimos executar tudo que a gente tem para fazer, porque se precisar que a gente faça algo na nossa casa, a gente tem que fazer. E se não quiser, quem vai fazer? No serviço, se tu não quiser, quem vai fazer? Não é? Prioridade. Mas conseguimos executar todas essas coisas, mas não conseguimos executar com excelência. É o quê? Buscar a presença do Senhor. Deixamos de lado Deus. E Deus, ele quer se revelar em nós. Só que muitas das vezes a gente se pega tão disperso, né? Tão assim, sem um alvo específico de buscar a presença do Senhor.
Se contentamos com tão pouco da presença do Senhor que esquecemos de buscar Ele de verdade, na sua intensidade, né? Nos contentamos ficar ali com a presença dele muito pouco, porque da maneira como buscamos o Senhor é da maneira como Ele se revela aos nossos corações. Se buscamos intensamente o Senhor,